Após anos de especulação e manchetes de tabloides, Jennifer Aniston finalmente falou sobre os rumores que cercam seu relacionamento com Brad Pitt. O ex-casal, que se separou em 2005, se viu no centro de um frenesi da mídia, especialmente durante o relacionamento de Brad com Angelina Jolie. Neste vídeo, exploramos as reflexões sinceras de Jennifer sobre o passado do casal, o impacto dos rumores de traição e como essas experiências moldaram sua visão sobre o amor e a amizade. Os boatos sobre Brad Pitt e Angelina Jolie e a resposta de Jennifer. Os boatos de Hollywood estavam em alta quando Brad Pitt e Angelina Jolie estrelaram Mr. and Mrs. Smith em 2004. Sua inegável química ficou evidente desde o início, gerando especulações de que poderia haver mais do que apenas atuação por trás de sua conexão na tela. Apesar do casamento de Brad com Jennifer Aniston na época, à medida que os rumores se espalharam, o público ficou fascinado, questionando se o casal de ouro de Hollywood estava à beira de um rompimento. No início de 2005, o frenesi da mídia em torno de Brad, Jennifer e Angelina havia atingido o ápice. Apesar dos rumores que giravam em torno de seu casamento, Jennifer manteve a compostura, preferindo o silêncio a um confronto público. Essa escolha só intensificou o fascínio da imprensa, pois os jornalistas e os fãs começaram a especular sobre as razões por trás de sua resistência silenciosa. Alguns alegaram que a raiz de seus problemas estava no desejo de Brad de ter uma família, o que, segundo eles, entrava em conflito com os compromissos da carreira de Jennifer em Friends. Outros argumentaram que as intensas agendas de trabalho do casal os afastaram, com o fim de Friends e o aquecimento da carreira cinematográfica de Brad com sucessos de bilheteria, como Ocean's 11 e Troy. No entanto, Jennifer rebateu com veemência essas alegações, chamando-as de injustas e falsas. Em uma entrevista em 2023, ela abordou esses rumores de longa data, descrevendo-os como dolorosos e muito frustrantes. Ela deixou claro que seu desejo de ter uma família é genuíno e que esses boatos pintam uma imagem imprecisa de seus valores pessoais. Jennifer observou como era ofensivo ver-se constantemente caracterizada como voltada para a carreira, excluindo outros desejos, especialmente a maternidade. Na realidade, explicou, ela sempre quis ter filhos e até tentou diferentes caminhos para que isso acontecesse, inclusive buscando tratamentos médicos para ajudá-la a conceber. Todos os anos e anos e anos de especulação, foi muito difícil. Eu estava passando por fertilização in vitro, bebendo chás chineses, etc. As observações de Jennifer lançaram uma nova luz sobre suas lutas e frustrações com a mídia, que muitas vezes alimentou a percepção de que ela e Brad se separaram apenas devido a visões diferentes sobre a família. Ela apontou como essas narrativas são sexistas, muitas vezes colocando a culpa nas mulheres pelo fracasso dos relacionamentos e usando o desejo de ter filhos como medida do valor de uma mulher. Antes do divórcio, Jennifer e Brad ainda faziam aparições públicas juntos, como a entrada no tapete vermelho na estreia de Troia, em 2004, quando deram as mãos e sorriram para as câmeras. No entanto, as fotos não conseguiram silenciar os rumores, e a aparente afeição entre Brad e Angelina, durante a promoção de Sr. e Sra. Smith, apenas alimentou mais especulações. Em 2005, pouco depois de se separarem de Jennifer, Brad e Angelina foram fotografados de férias juntos no Quênia. Uma viagem que basicamente confirmou o relacionamento deles aos olhos do público. A química entre eles parecia tão genuína que reforçou a ideia de que algo havia mudado no relacionamento de Brad e Jennifer. Mais tarde, Angelina compartilhou em uma entrevista de 2007, ao confirmar o boato, que esperava que seus filhos assistissem ao Sr. e Sra. Smith um dia, dizendo: poucas pessoas têm a oportunidade de ver um filme em que seus pais se apaixonam. Em uma rara entrevista de 2008 à Vogue, Jennifer finalmente abordou a situação. Refletindo sobre os anos de rumores, ela expressou seu desconforto. Acho que não é legal quando um cara fala publicamente sobre seu relacionamento com outra garota quando ele está em um relacionamento. É desrespeitoso. Tanto para os fãs quanto para a mídia, essas palavras validaram sutilmente as suspeitas e deram a entender a dor de Jennifer, revelando o quanto os boatos a haviam afetado. Esse momento de honestidade foi um passo fundamental na recuperação de sua narrativa, mas não foi suficiente para silenciar o implacável moinho de boatos. Com o passar dos anos, a mídia continuou a criar sua própria versão dos eventos. A narrativa pública culpou as supostas ambições de carreira de Jennifer e sua postura em relação à maternidade como os principais motivos de seu rompimento conjugal. Mas essas alegações eram mais ficção do que fato, impulsionadas por um cenário de mídia ávido por escândalos em vez de substância. Em 2011, Brad aproveitou a oportunidade para se manifestar em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, dando uma visão diferente à história. Jennifer é uma pessoa incrível, amorosa, generosa e solidária, disse ele,
tentando dissipar os mitos de longa data que cercavam a separação. De acordo com Brad, a separação não teve nada a ver com ambições ou infidelidade, mas foi simplesmente o encerramento de um capítulo em suas vidas. Essas palavras marcaram um raro momento de honestidade de Brad, com a intenção de corrigir anos de especulação e dar uma perspectiva mais completa sobre a separação. Embora os comentários de Brad tenham amenizado algumas das percepções mais negativas do público, Jennifer ainda estava determinada a esclarecer a questão da família. Em uma entrevista de 2005 à Vanity Fair, ela explicou: "Nunca em minha vida disse que não queria ter filhos. Eu tive, tenho e terei. Os rumores que sugerem o contrário simplesmente não são verdadeiros." Suas palavras tocaram fundo, oferecendo um vislumbre de suas esperanças pessoais e lançando dúvidas sobre a narrativa popular que a caracterizou injustamente como uma mulher focada na carreira que valorizava a fama em detrimento da família. Apesar de seus esforços para esclarecer as coisas, as histórias persistentes dos tabloides já haviam moldado a percepção do público. A decisão de Jennifer de permanecer em silêncio, inicialmente, permitiu que a mídia ditasse o enredo, resultando em uma narrativa que a retratava como uma mulher voltada para a carreira, que acabou custando a si mesma o casamento de conto de fadas. Com o tempo, porém, os fãs e a mídia começaram a ver um lado diferente de Jennifer, uma figura resiliente que resistiu ao intenso escrutínio com graça. Nem mesmo as observações de Brad conseguiram apagar totalmente o impacto das histórias alimentadas pela mídia que pintaram a separação de Jennifer e Brad em termos sensacionalistas, priorizando o escândalo em detrimento da verdade. O burburinho da mídia em torno do suposto caso de Brad e Angelina pode ter provocado os rumores, mas o silêncio de Jennifer, seguido de sua escolha de abordar as questões em seus próprios termos, finalmente mostrou que sua história não era apenas de desgosto, mas de força. Sua abordagem digna em relação às consequências tornou-se uma característica marcante de sua imagem pública e, de certa forma, reformulou a percepção que se tinha dela em Hollywood. Deixe-me perguntar se você está pronta para começar a namorar novamente. Sim, você está. Nos anos que se seguiram à separação de Brad, Jennifer embarcou em novos relacionamentos, cada um deles acompanhado com o mesmo escrutínio intenso. Seu romance com Vince Vaughn, seu tempo com John Mayer e, por fim, seu casamento com Justin Theroux mostraram sua persistência em buscar o amor em meio à especulação pública. Cada relacionamento trouxe seu próprio conjunto de desafios e triunfos, solidificando ainda mais sua reputação como uma das figuras mais resilientes e relacionáveis de Hollywood. Os primeiros amores e relacionamentos de Jennifer. Muito antes da fama, das vitórias no Emmy e das manchetes dos tabloides, a vida amorosa de Jennifer Aniston foi marcada por seu primeiro relacionamento sério com o ator Daniel McDonald. Naquela época, Jennifer era uma jovem atriz, ainda descobrindo seu caminho em Hollywood. Daniel McDonald, 5 anos mais velho que ela, era um ator com aspirações semelhantes. O relacionamento de Jennifer e Daniel floresceu no início da década de 1990. Durante 5 anos, eles compartilharam sonhos, ambições e um amor intenso que Jennifer descreveria mais tarde como seu primeiro grande amor. O charme e a alma artística de McDonald causaram um impacto significativo nela, e o relacionamento deles era profundamente pessoal. Embora tenham acabado se separando, o vínculo entre eles permaneceu significativo ao longo de sua vida. Mais tarde, ela expressou arrependimento por tê-lo deixado ir, chegando a admitir que acreditava que ele era aquele que fugiu. A separação deles foi um capítulo difícil na vida pessoal de Jennifer. Apesar da afeição mútua, o momento não era adequado para eles, pois ambos estavam concentrados em suas carreiras em ascensão. Jennifer seguiu em frente, mas Daniel McDonald deixou uma marca duradoura. Anos mais tarde, ao refletir sobre seus relacionamentos, Jennifer sempre falava sobre como ele impactou profundamente suas ideias de amor e parceria. Quando ele faleceu de câncer no cérebro, Jennifer expressou sua profunda tristeza, chamando-o de homem maravilhoso. A morte dele a fez lembrar da fragilidade da vida e do amor, um tema que ecoaria em seus relacionamentos posteriores. Pouco tempo depois de seu primeiro grande desgosto amoroso, Jennifer teve um breve, mas bem conhecido, caso com Adam Duritz, vocalista da banda Counting Crows. O romance deles, embora de curta duração, atraiu a atenção da mídia devido ao poder de suas estrelas. Apesar da atração inicial, o relacionamento deles nunca se aprofundou em algo duradouro. Mais tarde, Duritz compartilhou em uma entrevista que ele não tinha ideia de quem ela era quando começaram a namorar, provando como a fama de Jennifer era recente naquela época. Especula-se com frequência que a vida agitada e de alto nível dos dois não favorecia a construção de algo substancial. Adam Duritz admitiu mais tarde que o namoro não foi muito longe, dizendo: "Foi uma coisa muito breve, e ela é uma pessoa legal, mas foi apenas um momento."
Para Jennifer, esse relacionamento pode ter servido como uma distração necessária após o término de seu namoro com Daniel MacDonald. A natureza de espírito livre de Adam Duritz proporcionou uma mudança de ritmo, mas a conexão deles não foi feita para durar. Foi um trampolim em sua jornada amorosa, um breve interlúdio que te ajudou a seguir em frente. Um relacionamento mais sério veio em seguida, quando Jennifer Aniston começou a namorar Tate Donovan, um ator cuja carreira também estava em ascensão. O romance deles coincidiu com a ascensão meteórica de Jennifer em Friends, tornando-o um de seus relacionamentos mais públicos. Eles namoraram por vários anos e eram fotografados juntos com frequência, sinalizando uma profunda conexão que muitos acreditavam que levaria ao casamento. Acreditava-se que esse relacionamento seria duradouro. No entanto, quando a carreira de Jennifer começou a disparar com o sucesso de Friends, as pressões da fama e os horários conflitantes começaram a prejudicar o relacionamento. A atenção da mídia se tornou excessiva, e apesar da afeição genuína que tinham um pelo outro, eles não conseguiram suportar as pressões crescentes. De acordo com fontes, Donovan estava pronto para se estabelecer, mas a fama de Jennifer estava explodindo, deixando-a focada em sua carreira. Posteriormente, Tate Donovan falou sobre a dificuldade do rompimento, principalmente pelo fato de ele ter sido escalado para Friends na mesma época em que o relacionamento deles estava terminando. Ele descreveu o término como uma experiência de partir o coração, não só por causa do fim do romance, mas também porque ele tinha que trabalhar com Jennifer na série. Em uma entrevista, ele admitiu: "Foi muito difícil porque estávamos nos separando na época. Estávamos juntos há algum tempo, e foi doloroso trabalhar juntos enquanto passávamos por isso." Ele explicou o desgaste emocional de filmar cenas juntos, comparando-o ao desafio de sentar-se ao lado de um ex-colega de escola depois de um rompimento. Donovan compartilhou como filmar Friends durante um momento tão pessoal se tornou uma provação agridoce, especialmente porque todo o elenco e a equipe estavam cientes da situação deles. Entretanto, apesar da dificuldade emocional, eles mantiveram o profissionalismo, embora Donovan tenha mencionado que foi um período único e desafiador em sua vida. Para Jennifer, esse período foi uma mistura tumultuada de sucesso profissional e sofrimento pessoal. O fim do relacionamento marcou um capítulo importante em sua vida, que entrelaçou suas lutas românticas com sua fama crescente. Isso acrescentou um nível de complexidade à sua personalidade pública, já que ela lidava com as demandas de sua carreira e com as consequências emocionais nos bastidores. Esse relacionamento, e seu fim muito público, tornou-se uma das principais histórias na representação da mídia sobre sua vida amorosa. Apesar do desgosto, Donovan e Aniston acabaram seguindo em frente de forma amigável. Em entrevistas, Donovan elogiou Jennifer como uma parceira gentil e amorosa, ressaltando que a separação do casal foi mais uma questão de tempo e pressões externas do que uma falta de amor. Esse rompimento, que ocorreu em um momento crucial de sua carreira, preparou Jennifer para os relacionamentos mais significativos e os desgostos que ainda estavam por vir. Depois de se separar de Donovan, Jennifer foi apresentada a Brad Pitt em 1998 por meio de seus empresários, e os dois se deram bem imediatamente. O relacionamento deles rapidamente se tornou um dos romances mais amados de Hollywood, com o casal aparecendo frequentemente juntos, em eventos de tapete vermelho, exalando carinho e afeto. Os fãs ficaram cativados pela química dos dois, e a mídia os apelidou de casal de ouro de Hollywood. Jennifer e Brad estavam profundamente apaixonados e acabaram se casando em uma cerimônia luxuosa e repleta de estrelas em Malibu, em julho de 2000. O casamento foi um evento extravagante, com direito a fogos de artifício e vista para o mar. A união do casal parecia um conto de fadas, e eles continuaram a conquistar a admiração do público como um dos casais mais poderosos do setor. Em entrevistas, Jennifer descreveu Brad como sua alma gêmea, e ambos falaram muito bem de seu relacionamento e de suas ambições em comum. O amor deles era um símbolo de esperança para os fãs que acreditavam em relacionamentos duradouros em Hollywood. No entanto, à medida que suas respectivas carreiras cresciam, o crescente envolvimento de Brad no projeto Sr. e Sra. Smith com Angelina Jolie criou tensão no casamento. Embora o casal tentasse manter seus problemas em sigilo, rumores sobre a química de Brad e Angelina no set começaram a surgir, o que acabou levando ao rompimento do casamento de Brad e Jennifer. Em janeiro de 2005, o casal anunciou sua separação e o divórcio foi finalizado no final daquele ano. O fim do casamento do casal se tornou uma sensação na mídia, com Jennifer sob os holofotes públicos que ela nunca quis. Apesar do doloroso rompimento e do frenesi da mídia em torno do relacionamento de Brad com Angelina, Jennifer preferiu não alimentar as fofocas. Ela manteve a graça e a dignidade, concentrando-se em sua carreira e na cura pessoal. Depois de sua separação altamente divulgada com Brad Pitt, Jennifer Aniston enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Enquanto o mundo observava atentamente, especulando sobre todos os seus movimentos,
Jennifer canalizou sua energia para sua carreira e para se reencontrar. Embora a narrativa de Brad e Angelina tenha dominado as manchetes durante anos, Jennifer procurou criar sua própria história. As consequências de seu divórcio não foram fáceis. A mídia frequentemente a colocava como a vítima de um triângulo amoroso, uma imagem que a própria Jennifer nunca abraçou. Em vez disso, ela manteve a graça e a dignidade diante de um intenso circo de tabloides, sempre evitando comentários diretos sobre o relacionamento de Brad e Angelina. Jennifer preferiu se concentrar na cura e no crescimento pessoal, usando o período pós-divórcio como uma oportunidade de se redescobrir. Após o divórcio, Jennifer encontrou consolo em um relacionamento com o ator Vince Vaughn, seu colega na comédia romântica The Breakup. A conexão entre eles parecia natural, baseada no humor e em experiências compartilhadas. Para Jennifer, Vince ofereceu uma fuga muito necessária das emoções pesadas ligadas ao seu divórcio. O relacionamento deles, no entanto, foi mais uma recuperação do que um amor duradouro. Vaughn, conhecido por sua natureza descontraída, ajudou a aliviar a carga emocional de Jennifer durante esse período. Eles namoraram por cerca de 1 ano antes de se separarem amigavelmente em 2006. Em entrevistas após a separação, Jennifer se referiu a Vince como seu desfibrilador, uma pessoa que a ajudou a voltar à vida após um capítulo desafiador. Embora o romance deles tenha durado pouco, foi marcado por risadas e companheirismo. Vince, por sua vez, sempre falou muito bem de Jennifer, elogiando sua força e graça em meio ao frenesi da mídia em torno de sua vida pessoal. O próximo romance de destaque de Jennifer foi com o cantor e compositor John Mayer, um relacionamento que muitos consideraram surpreendente devido à reputação de playboy de Mayer. Os dois começaram a namorar em 2008 e, apesar da diferença de idade de 9 anos, o relacionamento parecia intenso e apaixonado. Mayer, conhecido por sua música carregada de emoção e relacionamentos frequentemente tumultuados, elogiou Jennifer durante o tempo em que estiveram juntos. O romance entre eles foi frequentemente analisado pela mídia e não foi isento de desafios. Mayer, sincero em entrevistas, sempre elogiava a inteligência e a cordialidade de Jennifer, chamando-a de a pessoa mais comunicativa e doce. Apesar do respeito e da afeição mútuos, o relacionamento acabou fracassando devido às diferenças de estilo de vida e às conhecidas dificuldades de Mayer com a fama e os relacionamentos. Os dois se separaram em 2009, mas continuaram se respeitando mutuamente. Em 2011, Jennifer iniciou o que viria a ser seu relacionamento mais significativo pós-Pitt com o ator e roteirista Justin Theroux. Os dois se conheceram enquanto trabalhavam no filme Wanderlust, e sua química rapidamente se transformou em um romance na vida real. O relacionamento deles floresceu discretamente no início, longe dos olhos curiosos da mídia. Pela primeira vez em anos, parecia que Jennifer havia encontrado uma felicidade duradoura. A personalidade intelectual e artística de Justin complementava a natureza descontraída e introspectiva de Jennifer. Os dois se tornaram quase inseparáveis e, em 2012, anunciaram seu noivado para a alegria dos fãs e amigos. Eles se casaram em 2015, em uma cerimônia privada em sua casa em Bel Air, marcando um novo capítulo para Jennifer. Um capítulo que se concentrava no amor, na parceria e nas alegrias tranquilas da vida doméstica. Apesar de seu relacionamento aparentemente perfeito, Jennifer e Justin chocaram os fãs em 2018, quando anunciaram sua separação. Embora o rompimento tenha sido amigável, citando a distância e os estilos de vida conflitantes, ele marcou outro momento de crescimento para Jennifer. Ela lidou com a separação com a mesma graça que havia demonstrado em relacionamentos anteriores, sempre enfatizando seu profundo respeito e amizade com Justin. Mesmo após o fim de seu casamento, Jennifer e Justin mantiveram uma estreita amizade. Ambos falaram sobre o amor e o respeito que continuam compartilhando, com Jennifer descrevendo a separação como uma decisão mútua, nascida das inevitáveis mudanças da vida. Ao longo de sua jornada, Jennifer Aniston provou que sua vida é mais do que apenas seus relacionamentos. Ela sempre desafiou as tentativas da mídia de defini-la por seu status romântico e, em vez disso, concentrou-se em seu crescimento pessoal e profissional. Após cada término de relacionamento, ela se fortaleceu, abraçando sua independência e continuando a conquistar um espaço para si mesma em Hollywood, como uma das figuras mais queridas e respeitadas do setor. Seja por meio de sua filantropia, de seu sucesso contínuo no cinema e na televisão, ou de sua aceitação sem remorso dos altos e baixos da vida, Jennifer mostrou que ser solteira não é sinônimo de ser incompleta. Em entrevistas, ela sempre fala do quanto está satisfeita com sua vida, concentrando-se em amigos, família e realização pessoal. Seus relacionamentos, embora significativos, são apenas parte do quadro geral que compõe sua vida. Hoje, ela continua a prosperar,
incorporando a ideia de que a vida é uma jornada de constante evolução e que a verdadeira felicidade vem de dentro. Entretanto, nenhuma discussão sobre a resiliência de Jennifer estaria completa sem reconhecer o capítulo que deu início a tudo: seu divórcio altamente divulgado de Brad Pitt. Relacionamentos de Brad Pitt pós-Jennifer e rumores de reencontro. Depois de seu divórcio altamente divulgado em 2005, Jennifer Aniston e Brad Pitt embarcaram em jornadas separadas repletas de amor, perda e mudanças profundas. Enquanto Jennifer trabalhava para recuperar sua narrativa, Brad se viu envolvido em um dos romances mais comentados da história de Hollywood: seu relacionamento com a enigmática Angelina Jolie. Tudo começou no set de filmagens de Sr. e Sra. Smith, em 2004, quando houve uma química entre Brad Pitt e Angelina Jolie, o que levou a rumores que logo se transformaram em um frenesi total na mídia. Poucos meses depois de se separar de Jennifer, Brad foi ligado a Angelina, um relacionamento que cativou a imaginação do público. Esse foi o nascimento de Brangelina, um nome que logo se tornaria sinônimo de glamour, filantropia e controvérsia. A mídia acompanhou avidamente cada reviravolta do romance deles. De viagens românticas à adoção de crianças, o casal rapidamente se tornou um dos casais mais fotografados do mundo. Sua família cresceu e passou a incluir 6 filhos, 3 dos quais foram adotados internacionalmente, tornando-os um símbolo das famílias mistas modernas. O compromisso de Brad e Angelina com os esforços humanitários consolidou ainda mais seu status de casal poderoso. Eles criaram a Maddox Jolie Pitt Foundation, que se dedica ao trabalho de caridade global, especialmente nas áreas de educação e conservação. O público adorou sua dedicação em fazer a diferença, e parecia que eles eram um casal feito no céu. Entretanto, por trás da fachada dessa família perfeita, havia um relacionamento tumultuado. Depois de uma década juntos, Brad e Angelina se casaram em 2014 em sua propriedade na França. O casamento foi íntimo, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. No entanto, o que se seguiu foi uma série de conflitos públicos que acabariam por desestruturar o casamento deles. Tivemos nossa cota de desafios, mas acredito na importância da família e do amor, diz Angelina. Surgiram relatos de desentendimentos sobre estilos de criação de filhos e pressões associadas às suas carreiras de alto nível. Em entrevistas, ambos admitiram que suas vidas em ritmo acelerado muitas vezes dificultavam a conexão profunda. Em 2016, apenas 2 anos após o casamento, Angelina pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. A separação chocou tanto os fãs quanto os amigos, levando a uma avalanche de especulações na mídia. O divórcio foi marcado por alegações de comportamento abusivo de Brad, especialmente em relação ao filho mais velho, Maddox. Relatos afirmam que houve uma discussão durante um voo particular em setembro de 2016, o que levou Angelina a entrar com uma ação judicial. Esse incidente não só afetou o relacionamento de Brad com Angelina, mas também manchou sua imagem pública. Brad, em suas palavras, disse: "Eu nunca encostei a mão em meus filhos, e estou triste por ter chegado a esse ponto." Em meio às alegações, foi estabelecido um acordo de custódia temporária, e o público testemunhou uma amarga batalha pela custódia, que parecia se desenrolar em tempo real. À medida que os detalhes surgiam, a complexidade de seu relacionamento se tornava evidente, com ambas as partes expressando sua mágoa e confusão. Brad fez terapia e procurou ajuda para lidar com seus problemas, reconhecendo a necessidade de crescimento pessoal. Para Angelina, durante uma entrevista sobre seu novo filme intitulado First They Killed My Father, quando perguntada sobre o rompimento, ela disse o seguinte: "Não quero falar muito sobre isso, exceto dizer que foi um período muito difícil e que somos uma família, e sempre seremos uma família. E vamos superar esse período, e com sorte, seremos uma família mais forte por isso." Depois de seus respectivos rompimentos, a mídia e os fãs não puderam deixar de se perguntar se Brad e Jennifer poderiam reacender seu romance. As especulações começaram a girar em torno de um possível reencontro, especialmente depois que ambos voltaram a ficar solteiros. A imprensa foi implacável, sugerindo que eles ainda estavam apaixonados, esperando o momento certo para reacender a chama. O ponto de virada ocorreu no SAG Awards de 2020, quando Brad e Jennifer tiveram um reencontro sincero nos bastidores. As câmeras capturaram a calorosa troca de mensagens, levando os fãs e os tabloides ao delírio. Sua interação breve, mas significativa, levou muitos a especularem sobre os sentimentos que sentiam um pelo outro. Os rumores atingiram um nível altíssimo, especialmente depois que eles foram vistos juntos, várias vezes em diversos ambientes sociais. Os fãs e os meios de comunicação começaram a sonhar com um reencontro, impulsionados pela inegável química e afeição entre eles. Apesar das especulações reacendidas, Brad e Jennifer têm sido claros quanto ao status de seu relacionamento. Em entrevistas, eles enfatizaram a importância de sua amizade,
e, ao mesmo tempo, reconheceram o passado que compartilharam. Em uma entrevista sincera, Jennifer expressou sua gratidão pela amizade e pelo crescimento pessoal que ambos tiveram. Por mais que os fãs esperassem por um reencontro romântico, ficou evidente que o relacionamento deles evoluiu para uma amizade de apoio, cada um seguindo em frente em suas vidas. Jennifer encontrou a felicidade em sua carreira e vida pessoal, enquanto Brad continua a trabalhar em si mesmo, tanto pessoal quanto profissionalmente. A jornada de Brad e Jennifer não foi isenta de desafios, mas eles continuaram a prosperar em suas respectivas carreiras. Jennifer fez uma transição bem-sucedida para papéis mais sérios, provando sua versatilidade como atriz e recebendo elogios por suas atuações no cinema e na televisão. Sua interpretação de personagens complexos demonstra seu crescimento como artista, conquistando a aclamação da crítica e sucesso de bilheteria. Enquanto isso, Brad se dedicou à produção, trabalhando nos bastidores de filmes aclamados pela crítica, como Moonlight e 12 Years a Slave, ambos premiados com o Oscar de melhor filme. Seu compromisso com a narração de histórias e a colaboração permitiu que ele revigorasse sua carreira enquanto enfrentava desafios pessoais. Embora seu trabalho na produção de filmes tenha demonstrado sua paixão por histórias significativas, a jornada de Brad fora das telas refletiu uma compreensão mais profunda dos relacionamentos e dos valores pessoais. Certa vez ele disse: "O amor não tem a ver com posse, tem a ver com apreciação e apoio. Eu sempre valorizarei isso." É seguro dizer que ele estava se referindo ao tempo que passou com Jennifer como algo que nunca esqueceria. À medida que continuam a crescer, Brad e Jennifer nos lembram que a vida não se resume apenas aos relacionamentos que temos, mas às jornadas pessoais que empreendemos. Com respeito um pelo outro e por sua história compartilhada, eles abraçam seu futuro. Um futuro cheio de esperança, felicidade e cura. Com apenas um clique nos cartões, você pode explorar ainda mais histórias emocionantes como essa.